galerinha, para aperfeiçoar o nosso aprendizado da última aula, tio Soneca vai trazer um exercício muito bacaninho para vocês. Não vai precisar de eu ler, porque não tem enunciado, mas tem aí alguns itens que merecem uma atenção para saber se é verdadeiro ou falso. E eu vou te chamar agora, tio Soneca, vem para o meu coração. Vamos para a resolução do nosso exercício de fixação. Esse exercício, em cada uma das alternativas, nós iremos precisar de um cálculo diferente, de um raciocínio diferente. Mas, em geral, o que você precisa lembrar é que um mol, ele tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Essas partículas, lembrando que pode ser átomos, moléculas, íons. E essa quantidade de partículas, ele tem um peso, uma massa, na verdade, chamada de massa molar, que está representada na tabela periódica. No primeiro item, ele falou o seguinte, ele falou que 1 mol de S6 tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Está falsa, porque isso daqui não é um átomo, isso aqui é uma molécula, é um conjunto de átomos. Então, 1 mol de S6 não tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Cada molécula de S6 é composta por 6 átomos no total. Se você tem 1 mol de S6, você vai ter esse tanto de moléculas e o número de átomos vai ser 6 vezes maior. Porque, como eu disse, cada molécula tem 6 átomos. Então, multiplicando isso aqui por 6, eu descubro que a quantidade total de átomos é igual a 36,12 vezes 10 a 23 átomos de enxofre dentro de 1 mol de moléculas de S6. Então, essa alternativa é falsa. Toma cuidado com o termo átomo e molécula, que são diferentes. Na alternativa 2, ele fala que em 2 mols de água nós temos 32 gramas de oxigênio. Ele está falando gramas só do oxigênio. Em 1 mol de água, nós não temos apenas 1 mol de oxigênio aqui dentro. Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, 1 mol de água tem 16 gramas de oxigênio. A massa que apresenta lá na tabela periódica do oxigênio é igual a 16. Então, aqui não tem apenas 1 oxigênio. Então, a gente tem 16 gramas de oxigênio em 1 mol de água. Se 1 mol de água tem 16 gramas de oxigênio, 2 mols vai ter uma quantidade proporcional. Se eu dobrei a quantidade de água, a quantidade de oxigênio também dobra e é 32 gramas, ou seja, essa alternativa é verdadeira. Na alternativa 4, ele fala que 1 mol de CH4 tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O CH4 realmente é uma molécula. Então, se eu tenho 1 mol disso, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 daquilo. É exatamente o conceito de mol. O mol é 6 vezes 10 a 23 entidades daquilo que está sendo tratado, certo? Se isso aqui é uma molécula, eu tenho essa quantidade de moléculas realmente. Então, a alternativa 4 é verdadeira. Na alternativa 8, ele fala que em 2 mols de F2 nós temos 38 gramas. Mas está errado, por quê? 1 mol de F2, ele não está falando só do F, ele está falando do F2. A massa do flúor, que está na tabela periódica, é igual a 19 gramas por mol. Então, se um flúor pesa 19 gramas por mol, 2 flúors vai pesar 38 gramas por mol. Então, F2, que é a molécula de gás flúor, ele tem uma massa molar, uma massa de 1 mol, igual a 38 gramas. Se 1 mol pesa 38 gramas, 2 mols vai pesar o dobro.
O dobro de 38 é 76 gramas, então essa alternativa ela é falsa. Por último, na 16, ele falou que uma molécula de SO2 pesa 64 gramas. Toma cuidado! Uma molécula, o peso dela, a massa dela, quer dizer, ela é dada em U e não em gramas. Não em gramas. Então, uma molécula de SO2 pesa 64 unidades de massa atômica, não gramas. Enquanto que 1 mol de SO2 pesaria, tem uma massa igual a 64 gramas. Então tomem cuidado com os termos utilizados. Eles te confundem sempre nos termos. Você tem que ficar bastante atento a isso. Uma molécula de SO2 pesa 64 U. 1 mol de moléculas de SO2 pesa 64 gramas. Beleza, galera? Essa foi a resolução de exercício dessa semana. Espero que tenha ficado mais simples para você entender sobre esse conceito que vocês confundem bastante, que é o mol. Mol é uma quantidade de partículas, de moléculas, igual a 6,02 vezes 10 a 23, só isso. Bons estudos e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima aula.